Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Boa tarde a todos. O Brasil passou, mas foi um daqueles jogos que deixam lições importantes. A vitória por 2-1 sobre o Japão foi conseguida mais na capacidade de adaptação ao jogo, a força mental, do que no controle absoluto da partida. A nossa análise tática, o Brasil postou ali num sistema de 4-3-3, virou 4-2-3-1 ou 4-2-4 do Ancelotti. O time começou tentando controlar a posse, ocupar o setor ofensivo, mas encontrou dificuldade quando o Japão fechou o espaço pelo meio. Espaço central, até os 20, 25 minutos, o Brasil até que se movimentou bem, de um lado para o outro, depois ficou previsível demais. Japão baixou as linhas de marcação, fazia na sua última linha de defesa, tinha 5 jogadores, na linha de 5-4-1, e os japoneses fizeram um jogo muito disciplinado. Taticamente, como sempre são, né? Linhas bem ajustadas ali, bem compactas, pouca distância entre o meio e defesa, e o ataque vertical. Quando recuperava a bola, o gol nasceu justamente explorando um erro da seleção brasileira, numa aceleração, uma intensidade imediata. Eles são muito rápidos. E o que mudou no segundo tempo? O mérito maior, na minha opinião, foi do próprio técnico Ancelotti. Ele passou a atacar mais pelos lados, usando o Ryan pela direita, o Vinícius Júnior pela esquerda, com o Bruno Guimarães pelo meio, organizando, cruzando mais bolas na área. O meio-campo ficou menos posicional e mais agressivo na segunda bola, ganhando em determinadas circunstâncias a segunda bola. Isso é muito interessante. Visivelmente a seleção conseguia a segunda bola e as entradas, saindo do banco, aumentaram muito mais a intensidade da seleção. O Casemiro passou a ocupar mais a área do adversário, tanto que fez o gol de cabeça em vez de ficar apenas protegendo a defesa e às vezes claudicando muito, errando. O empate mudou completamente o jogo, a questão emocional, e dali em diante o Japão recuou demais. Ofereceu espaço demais para a seleção brasileira, que foi até encontrar o gol decisivo do Martinelli no finalzinho. O time cresceu quando mais precisava. O gol foi de liderança ali, presença de área do Martinelli, e que entrou para mudar o ritmo da partida, juntamente com o Endrick. Além do Bruno Guimarães, que foi bem no meio-campo. A seleção foi melhor organizada na reta final e houve a assistência, na verdade, decisiva para o segundo gol. Não brilhou como em outros jogos na questão individual, principalmente com Vinícius Júnior, que tinha uma marcação dobrada, muito forte, mas gerou um certo desequilíbrio na defesa, porque saía mal. A seleção brasileira precisa um pouco mais de dinamismo ali na sua defesa, sofreu quando foi pressionada e ainda mostrou muita vulnerabilidade na saída de bola. As movimentações na transição defesa, meio campo, lentas, isso é preocupante. Se o Brasil quiser crescer na Copa, já que agora está entre os 16, marchando agora para enfrentar o adversário que sai hoje entre Costa do Marfim e Noruega, tem que acelerar mais a movimentação contra as marcações fortes dos adversários. Reduzir menos perda no meio, diminuir as perdas de bola no meio campo e tem que encontrar mais presença de área, sem depender tanto de cruzamentos. Mas esse tipo de vitória também costuma dar mais ânimo, fortalecer mais a campanha.
O mata-mata a gente sabe que é outra competição, diferente da fase de grupos, até porque as equipes estão imbuídas exatamente de conseguir o resultado de qualquer maneira. E vencido no sofrimento costuma dar um pouco mais de confiança para o grupo. É o que eles dizem, mas eu ainda preciso ver a seleção vencendo e convencendo. Vencendo e jogando um bom futebol nos seus setores. Defesa, meio campo, ataque bem ajustados. Até porque a partir de agora, uma semana de descanso e trabalho, o Carlo Ancelotti tem toda a condição de modificar isso, de corrigir esses senões entre a defesa e o meio-campo da seleção brasileira, tá? Porque do meio para trás eu considero um time ruim. Essa é a realidade. Mas para trazer informações sobre a seleção, o jogo de ontem e algumas notícias futuras, vamos trazer a participação na sonora da Ana, que destaca a seleção brasileira. O sonho do Hexa segue vivo para o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Contra o Japão foi um jogo de aguenta coração, mas o Brasil venceu por 2-1 em Houston, nos Estados Unidos, pelos 16avos de final. O Japão abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, em lance que surgiu de um erro defensivo brasileiro. Com as mudanças no time do Brasil, aos 10 minutos do segundo tempo, com assistência de Gabriel Magalhães, Casemiro fez o gol do empate. E nos acréscimos, Gabriel Martinelli, que saiu do banco, fez o gol que decidiu a classificação. Em coletiva, após o jogo, o técnico Carlos Ancelotti disse que não sofreu tanto quanto a torcida e a imprensa. Ele explicou. Porque estava confiante, porque o equipo estava jogando, não é que o equipo jogou bem até o primeiro minuto, depois encontramos dificuldade para a força do rival, que é uma equipe muito, muito respeitável, muito bem organizado, muito perigoso, com jogadores fortes nos duelos a nível físico. E para o próximo jogo? Ancelotti está confiante. Estamos fortes, contentes. Sabemos que seguimos o caminho, temos que seguir melhorando, trabalhando, descansar também é muito, muito importante e a ver quem vai ser o próximo rival. E o rival do Brasil nas oitavas de final sairá do jogo entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam na tarde desta terça-feira em Dallas. O duelo com a seleção que se classificar será no domingo, às 5 horas da tarde, em Nova Jersey, também nos Estados Unidos. E além da vitória brasileira, o segundo dia de mata-mata da Copa do Mundo teve o Paraguai ganhando da tetracampeã alemã nos pênaltis. No encerramento da rodada de segunda-feira, o Marrocos saiu atrás contra a Holanda, mas após empatar no final, conseguiu avançar, vencendo também nos pênaltis. E nesta terça-feira, jogam ainda França e Suécia, México e Equador. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.